Pode? Tá, então vamos lá. Irmãos, aqui, vamos ver se a gente consegue terminar, então, o capítulo 1º, né, de Apocalipse. Aqui a gente vai começar do versículo 16 e vamos até o versículo 20. Versículo 16. Tinha na mão direita 7 estrelas. Aqui os irmãos lembram que João se vira e vê a Cristo, né, glorificado, e ali ele começa a descrever o que ele está vendo. Então ele fala, tinha na mão direita. A mão direita, irmãos, ela é chamada de destra, né? Assim como a gente chama de canhota a mão esquerda, a gente chama de destra a mão direita, né? Tinha na mão direita, ou tinha na destra, 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando ele fala aqui mão direita, irmãos, aqui a ideia do texto é destacar aquela mão que é forte para a maioria das pessoas, né? A mão poderosa, vamos dizer assim. Então aqui ele está destacando, tinha na sua mão mais forte, não é? Na sua mão de poder, as 7 estrelas. E o que o texto quer passar é uma ideia de segurança e proteção para as estrelas, tá, irmãos? Vamos ver isso aqui. Salmo 44, versículo 3, diz assim: pois não foi por sua espada que possuíram a terra, nem foi o seu braço que lhes deu a vitória, e sim a tua destra e o teu braço e o fulgor do teu rosto, porque te agradaste deles. Então aqui o salmista está esclarecendo que não foi o esforço humano que deu a vitória, mas foi o quê? A destra de Deus, né? A mão poderosa de Deus que lhes deu a vitória. Salmo 60, versículo 5, diz assim: para que os teus amados sejam livres, salva com a tua destra e responde-nos, né? A mão direita aqui como instrumento de salvação. Então, olha só a descrição da mão direita. Uma mão poderosa, uma mão que dá a vitória, uma mão que salva, não é? E João, capítulo 10, versos 28 e 29, Jesus falando, ele diz assim: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Então, mão direita e estar na mão dá a ideia de segurança, de proteção, de cuidado, né, de estar guardando. Então, o que ele quer dizer aqui? Quer dizer que as estrelas na mão dele, elas estão seguras, estão protegidas, né? Justamente porque estão na mão dele, tá? Ah, o que são aqui as estrelas? Depois a gente vê isso. O importante é destacar qual é o sentido da figura aqui. Ele fala 7 estrelas, que é um símbolo para os anjos. Isso aí a gente já pode adiantar, porque se você olhar no versículo 20, logo adiante, nós vamos ver que as 7 estrelas simbolizam os anjos, né? O 7, como eu já falei em aulas passadas, ele significa algo, dá a ideia de algo completo, né? Algo completo ou perfeito. Então, essa simbologia de algo completo, perfeito, para o número 7, vem lá da obra da criação, porque Deus, quando completou a obra, descansou no dia 7º, após constatar que essa obra estava completa e era perfeita. Né? É só olhar lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 31, até o capítulo 2, versículo 2, que diz assim: viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde de manhã, o 6º dia. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. Então, os irmãos percebem que quando ele fala estrelas, está se referindo a anjos, depois nós vamos ver que anjos são esses, e o número 7, porque está querendo dizer que todos os anjos estão abrangidos aqui. Não são só, literalmente, 7 anjos que estão, que ele diz respeito aqui, mas todos os anjos estão representados nesses 7 anjos, justamente porque o número 7 significa algo completo, não é?
uma coisa perfeita. Irmão, vocês percebem por essas aulas que existe na Bíblia realmente um valor nesses números, né? Principalmente nos números relacionados aos dias da criação. Agora, há outros números que não fazem parte dos dias da criação, como o número 12, por exemplo, que é considerado o número do povo de Deus. Aí você fala, mas por que não está relacionado à criação? Porque na criação a gente só tem 7 dias. Então, o número 12, que já passa do número 7, tem que estar relacionado a outra coisa, né? Por que o número 12, por exemplo, é considerado o número do povo de Deus? É porque no Velho Testamento eram 12 tribos, no Novo Testamento são 12 apóstolos, né? Então, convencionou, né, depois de uma análise dos textos bíblicos, que o número 12 deve ser um número relacionado ao povo de Deus, tá? Mas não fiquem preocupados com isso não, porque à medida que for aparecendo, a gente vai explicando, tá? Vai apontando os textos. Então, continua aqui, ó. E da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. Se a gente considerar que a Bíblia usa a espada como uma metáfora para a palavra de Deus, né? Inclusive, é muito comum, antigamente a gente ouvia muito falar assim, cadê a espada, irmão? Né? Se referindo assim, cadê sua Bíblia? Isso era muito comum antigamente. Hoje a gente quase não vê isso, né? Mas antigamente era muito comum falar assim, cadê a espada? Então, em Hebreus capítulo 4, versículo 12, diz assim, pois a palavra de Deus é viva e poderosa e corta mais do que qualquer espada afiada dos 2 lados. Ela vai até o lugar mais fundo da alma e do espírito, vai até o íntimo das pessoas e julga os desejos e pensamentos do coração delas. Né? Você vai também para Efésios, capítulo 6, versículo 17. Isso aí foi Hebreus 4, 12, né? Efésios 6, 17, diz assim, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, quando diz aqui que da boca saía uma afiada espada de 2 gumes, está se referindo justamente, está querendo dar a ideia de que quando ele fala, quando Jesus fala, o que sai da boca dele é a própria palavra de Deus, como se fosse o próprio Deus falando, com a mesma autoridade, não é? E além disso, quer também dizer que essa espada ela é um símbolo de juízo e punição contra o pecado. Então ele está pronunciando aqui a palavra de Deus contra o pecado. Aí você fala, mas Kleber, de onde você tirou isso? Contra o pecado? É só você olhar outros textos de Apocalipse. Apocalipse, capítulo 2, versículo 16, e capítulo 19, versículo 15 e 21. Olha só, Apocalipse 2, 16, diz assim, portanto, arrepende-te, e, se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Olha só, não sei se vocês perceberam, irmãos, essa visão que João está tendo de Jesus, ela começa aqui no capítulo 1, mas ela vai entrar no capítulo 2, vai entrar no capítulo 3, por quê? Porque as cartas às igrejas, as mensagens específicas às 7 igrejas, elas todas fazem parte dessa revelação. Jesus se revela a João e vai dizendo para ele, ó, agora eu vou te falar o que você tem que dizer para as 7 igrejas. É isso aqui, ó. Então, toda vez que a gente lê no capítulo 2 e no capítulo 3 mensagens para a igreja, aquelas mensagens, quem está ditando é o próprio Cristo. É ele mesmo que está falando. Então, aqui ele explicou no capítulo 2, versículo 16, né? Eu virei, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Então, essa espada que sai da boca dele está simbolizando 2 coisas. Primeiro, que ele está falando com a mesma autoridade de Deus. É a palavra de Deus. Segundo, que essa mensagem que ele vai pronunciar vai ser uma mensagem de juízo, uma mensagem de condenação contra o pecado. Para não restar dúvida, é só ir em Apocalipse capítulo 19, versículo 15 e versículo 21, diz assim, ó, sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Versículo 21. Os restantes foram mortos
com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. Então, essa imagem, né, do Cristo com a espada saindo da boca, né, isso aí, o significado simbólico é justamente esse. Esse Cristo que tem os seus na mão, seguros, protegidos na sua mão, é o mesmo Cristo que vai pronunciar juízo contra o pecado, contra o ímpio. As pessoas passam, às vezes, a vida toda dizendo assim: ah, mas fulano apronta demais, cicrano apronta demais, a zombaria daqui, a zombaria dali, o mundo está perdido, sendo tomado pelo pecado, e Deus não faz nada. Não se engane, não se engane. Além de Deus estar agindo contra o pecado hoje, porque se você for lá em Romanos, capítulo 1, versículo 18, diz que a ira de Deus se revela do céu contra toda a iniquidade dos homens. Deus já tem agido contra o pecado, mas mesmo assim, no dia final, o Cristo vai vir pronunciar a sentença de condenação. E dali ninguém vai escapar. Não é? Esse Cristo que João está vendo agora é um Cristo que veio agora para julgar os homens. Não é? É completamente diferente. É o que eu falo para os irmãos. O Cristo da primeira vinda, ele veio se sacrificar, veio sofrer por nós, foi humilhado, esbofeteado, morto. Porém, esse Cristo que vai vir é um Cristo vitorioso, já conquistou a vitória, é um Cristo soberano, para quem toda a autoridade foi dada, não é? E ele vai exercer o juízo contra aqueles que fazem pouco caso dele. Tá, irmãos? Aí continua a visão. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Olha só, irmãos, que coisa interessante. A palavra grega aqui, para se referir a rosto, normalmente deveria ser prosopon, na palavra grega, que quer dizer rosto. Prosopon quer dizer rosto. Mas aqui no texto bíblico, lá no original, em vez de ter essa palavra, há outra palavra grega que é ópsis. Qual é a diferença? A diferença é que enquanto prosopon quer dizer só rosto, ópsis quer dizer tanto face quanto aparência. Tanto face quanto aparência. E por que é importante saber disso? Pelo seguinte, vocês lembram que lá no versículo 14, João diz que Cristo tinha cabelos brancos e olhos como chamas de fogo? Ou seja, ele conseguia identificar algumas coisas no rosto de Cristo, né? Ele conseguia identificar a cor dos cabelos, conseguia identificar que os olhos eram como chamas de fogo. Isso nos faz pensar o seguinte: isso que brilhava como o sol na sua força, provavelmente não era o rosto dele, mas a aparência dele, né? Porque se fosse o rosto brilhando como o sol, ele não iria identificar facilmente cabelos brancos, olhos como chamas de fogo. Então nós vamos entender que o texto quer dizer aqui é que a aparência dele, a aparência geral dele, era uma aparência brilhante, né? Como o sol na sua força. O que é o sol na sua força? Imagina um sol de meio-dia. Não vou falar para os irmãos fazerem essa experiência porque não vai ser legal. Mas se você olhar para o sol, diretamente para o sol de meio-dia, não é brincadeira não, irmãos. É o sol na sua plenitude, né? Na sua força. Então é como se ele tivesse Cristo, vendo Cristo, e a aparência geral de Cristo era a aparência de um brilho muito forte, tá? Aí eu pergunto para vocês, será que João se lembrou da experiência que ele teve com Cristo lá no Monte da Transfiguração, em Mateus capítulo 17, versículo 1 e 2? Será? Olha o que diz lá. Mateus 17, verso 1 e 2. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João. Olha, ele levou os três. João estava no meio. João agora é o que está escrevendo Apocalipse. Aí diz no versículo 2. E foi transfigurado diante deles. Kleber, o que é a transfiguração? Transfiguração é a alteração da forma, tá, irmãos? A forma de Cristo foi alterada. Então aqui diz assim, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Não é?
Será que João lembrou, hein, irmãos, da transfiguração? Com certeza, né? Com certeza ele se lembrou daquele momento lá glorioso e agora ele está tendo essa experiência de novo. De novo ele está tendo a experiência de ver Cristo glorificado. Aí continua, versículo 17. Quando ouvi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último. Olha só, ele viu e, de repente, o que aconteceu? Veio a João uma consciência de pequenez, irmãos. Olha só, uma consciência de pequenez, uma consciência de miséria, uma consciência de falta de dignidade. E pior, uma sensação de que ele corria perigo. Vocês lembram lá em Isaías capítulo 6, quando Isaías tem a visão do Senhor no trono? Qual foi a sensação que Isaías sentiu naquela hora? Ai de mim, porque sou pecador, não é? Quando a pessoa está diante de Deus glorioso, toda a sua glória, né? Quando o homem pecador está diante daquele que é a pura impecabilidade, né? Aquele momento ali, irmãos, é um momento de desespero, de certa forma, sabe por quê? Porque ali a gente tem plena consciência do quanto nós somos pecadores, miseráveis, não temos dignidade. É por isso que eu falo para os irmãos, o crente não cabe qualquer tipo de arrogância. Não cabe. Não cabe qualquer tipo de vanglória. Por quê? Porque nós somos, irmãos, pecadores miseráveis. A única diferença de nós para os outros é que nós fomos lavados pelo sangue de Jesus. Pelo sangue de Jesus. Mas nós não podemos perder essa consciência de que nós somos pó, né? Nós não somos nada. Então a gente vê muitos crentes aí com uma certa arrogância, né? Achando que são muito espirituais, aquela coisa toda. Mas aqui o apóstolo João, quando ele estava diante da majestade ali, ele sentiu, né, o terror e ele caiu quase como se tivesse desmaiado, né? O apóstolo perdeu as forças e caiu. Essa tem sido na Bíblia a reação normal, viu, irmãos? Essa é a reação normal. Quando a pessoa se depara com a glória de Deus, a reação normal é ficar com consciência de pecado, né? E se sentir nada, nada. Vamos ver? Gênesis capítulo 17, versículo 3, diz o quê? Diz assim, então Abrão se ajoelhou, encostou o rosto no chão e Deus lhe disse, olha aqui a reação do pai da fé. Quando ele se viu diante de Deus, a primeira coisa que faz é se prostrar, né? A gente vê aí, irmãos, em algumas igrejas, né, dizendo que existe manifestação de Deus o tempo todo, mas ali não tem espaço para consciência de pecado, né? Aí você fica se perguntando, será que isso é normal? Não, não deveria ser normal, né? Se Deus estivesse realmente se manifestando, o que é de se esperar? Consciência de pecado, né, irmãos? Arrependimento, vontade de clamar a Deus por misericórdia. É essa que deve ser a reação normal. A gente vê o pessoal até banalizando, né, manifestação de Deus, como se Deus se manifestasse a toda hora, a todo tempo, em todo lugar. Não é? Na Bíblia, isso era uma coisa rara. E quando acontecia, a reação da pessoa era uma reação de medo, de temor, de respeito, né, de se prostrar no chão. Olha, Josué, capítulo 5, versículo 14, 15, diz assim, respondeu ele, não, sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou e disse-lhe, que diz meu senhor ao seu servo? Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué, descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Olha, Josué, o general, né, do exército de Israel, quando ele se vê diante lá ali daquela teofania, da presença de Deus, ele na mesma hora se prostra, né? Juízes, capítulo 13, versículo 20, olha o que acontece. Sucedeu que, subindo para o céu a chama que saiu do altar, o anjo do Senhor subiu nela.
esse anjo do Senhor, vocês já, não sei se vocês sabem disso, mas no Êxodo tem um personagem que é chamado de anjo do Senhor, e quando a gente vê as características dele, a gente percebe que, na verdade, é o próprio Senhor. Embora seja chamado de anjo aqui, é o próprio Senhor que está se manifestando. Porque a palavra anjo, a gente vai ver mais adiante, ela quer dizer mensageiro, né? Muitos intérpretes entendem que essa manifestação era aqui da segunda pessoa da Trindade. É como se Jesus já estivesse aparecendo no Velho Testamento, né? Como mensageiro de Deus, Pai. E por que ele é confundido com o próprio Deus? Justamente porque ele é a segunda pessoa da Trindade, né? Então aqui diz que o anjo do Senhor se ouve maravilhosamente. Manoá e sua mulher estavam observando. Sucedeu que, subindo para o céu a chama que saiu do altar, o anjo do Senhor subiu nela. O que, vendo Manoá e sua mulher, caíram com o rosto em terra. Olha, essa que deveria ser, né, irmãos? A reação natural de quem tem essa experiência com Deus. Ezequiel, capítulo 1, versículo 28, diz assim: como o aspecto do arco que aparece na nuvem em dia de chuva, assim era o resplendor em redor. Esta era a aparência da glória do Senhor. Vendo isto, caí com o rosto em terra e ouvi a voz de quem falava. Olha só a reação de Ezequiel, né? Diante da glória do Senhor, no mesmo momento, ele cai. Tá, irmãos? Então, quando as pessoas elas têm uma experiência com Deus dessa magnitude, a reação é essa aí, ó. É consciência de pecado, né? É temor, com certeza é vontade de se reconciliar, de acertar com Deus, de confessar pecados, né? Quando a gente lê sobre a história dos avivamentos, fala ali muito sobre consciência de pecado. Vocês já devem ter ouvido falar na pregação famosa, né, de Jonathan Edwards, pecadores nas mãos de um Deus irado. O homem estava lendo o texto à luz de uma vela e veio uma consciência de pecado tão grande ao público que o ouvia, que eles pararam para o inferno. O que é isso, irmãos? Isso aí só pode ser realmente uma ação poderosa do Espírito Santo, né? Mas não para poder ficar as pessoas fazendo palhaçada em culto, pulando, gritando, sabe, aquela bagunça. Não. A reação era de temor, consciência de pecado, vontade de se reconciliar com Deus, não é? É isso que acontece, irmãos. É isso que acontece. Então ali João caiu aos pés do Senhor. Mas a Bíblia diz, porém, ele pôs sobre mim a mão direita, pôs sobre ele justamente aquela mão que eu citei há pouco, aquela mão que protege, aquela mão que guarda, né? A mão do Senhor. E ele disse, não temas. Olha só. Vocês lembram que eu li ainda agora o texto da transfiguração? Se a gente voltar lá no texto da transfiguração, em Mateus 17, a gente vai ver o seguinte, lá no versículo 7, olha só que interessante. Mateus 17, versículo 7. Aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo, erguei-vos e não temais. Olha só que lindo, irmãos. Lá no momento da transfiguração, Deus surgiu e falou assim, este é meu filho amado. E aí os três discípulos, Pedro, Tiago e João, se prostraram na hora, cheios de temor. Mas João chegou para eles, né, naquele momento lá, tocou neles e falou, não temas. E agora a história se repete. João teve essa visão, se prostrou, caiu no chão. Jesus chega de novo nele, toca e fala, não temas. E é isso que Jesus está dizendo para nós hoje também, irmãos. Não é? Quando a gente se prostra diante de inúmeras situações, Jesus é aquele que chega para nós, para os crentes, para os seus irmãos, para os filhos de Deus, coloca a mão no nosso ombro e fala, não temas. Eles estavam naquele barquinho, a tempestade, o barco poderia afundar, e de repente Jesus acorda, não é? Não temas.
É a mensagem de Deus para nós, irmãos. O problema nunca vai ser maior do que o nosso Deus. Ele sempre tem aquela palavra de consolo, de conforto. Ele está aparecendo aqui numa imagem que para muitos é uma imagem aterrorizante, não é? Mas não é para nós, os crentes, termos medo desse Jesus que vem para condenar. Não, nós não. Quem tem que ter medo desse Jesus que vem para condenar, para punir, para lançar no inferno, são aqueles que o ignoram, que zombam dele, que fazem pouco caso da palavra de Deus, que não tem temor nenhum, não tem respeito por ele. Esse sim, tem que temer. Mas nós, ele vem para tocar no nosso ombro, para nos levantar e falar: não temam. Não temam, eu estou aqui. Eu estou aqui. E ele começa a consolar João. Ele fala: eu sou o primeiro e o último. Lembra que eu falei para vocês no comentário ao versículo 8? Primeiro e último é um título sinônimo de alfa e ômega, não é? Diz respeito a Deus como criador e consumador. Deus é aquele que começou tudo e é aquele que vai terminar tudo também, vai dar o desfecho, né? Jesus, como é Deus também, ele é aquele, o primeiro e o último, alfa e ômega, o que criou e o que vai consumar. Ah, Kleber, mas às vezes eu acho que você coloca muito Jesus como Deus e tudo. Não sei se isso tem um pouco de exagero. Não, irmãos. A Bíblia, principalmente no Novo Testamento, não tem qualquer constrangimento em igualar o Filho e o Pai. Isso aí você pode ficar tranquilo, não é? Que Cristo participou da criação está mais do que evidente em 3 textos da Bíblia. Ó, João 1, capítulo 3, Colossenses 1, 16 e Hebreus, capítulo 1, verso 1 e 2. Vamos ver? Olha só. João, capítulo 1, versículo 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Ah, Kleber, tá falando sobre Jesus aí? Tá. É só você ler o começo do texto. Diz assim, ó: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. E aí fala: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Ou seja, Jesus participou da criação? Participou. Ele é o alfa, ele é o primeiro, né? Colossenses capítulo 1, versículo 16, diz assim, Colossenses 1, 16. Pois, por meio dele, Deus criou tudo, no céu e na terra, tanto que se vê como que não se vê, inclusive todos os poderes espirituais, as forças, os governos e as autoridades. Satanás foi criado por Deus? Foi. Foi criado por Deus por meio de Cristo? Foi. Ou seja, até a existência de Satanás se deve também à ação de Cristo. Olha que interessante. Ele é o criador de todas as coisas. Nada do que existe, existe sem ele. Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2, diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Pelo qual também fez o universo. Então, quando falar, mas você quer dizer que Jesus realmente ele foi ativo na criação de tudo? Exatamente, exatamente. O título de iniciador, alfa, primeiro, cabe perfeitamente a Jesus. Cabe perfeitamente. Ele não só é o criador, como ele também é o consumador. É aquele que vai consumar a redenção ou restauração da criação. Basta a gente olhar textos como Atos 17, versículo 30 e 31, e 1 Coríntios, capítulo 15, versos 22 a 28. Atos 17, versículo 30 e 31, dizem assim, ó: ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça,
por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Quem é que vai comandar o juízo final? Quem vai comandar? Jesus. Foi a ele, né, que foi dada essa missão. É ele que vai julgar o mundo. O juízo final vai ter como juiz o próprio Senhor Jesus Cristo, não é? Ele que vai julgar todos, a todos, sem exceção. Inclusive nós, os crentes, passaremos pelo juízo final, não é? 1 Coríntios, capítulo 15, versículos de 22 a 28, diz assim: porque, assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias. Depois, os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. Porque convém que ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou, ou seja, o Pai, é claro, né? O Pai não está sujeito. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Então, quando o Filho tiver conquistado, completado sua missão, ele vai entregar tudo nas mãos do Pai, e assim ele vai completar sua missão de Messias. Tá, irmãos? Qual é a missão do Messias? É restaurar tudo. Restaurar tudo que se perdeu com o pecado. Tudo que caiu com o pecado, a missão do Messias é consertar, né? É consertar isso aí. E ele vai fazer isso no final, tá? Então ele fala: eu sou o primeiro e o último, ou seja, eu sou o criador, eu sou o consumador. E ele continua: e aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. O interessante, irmãos, é que no original, quando ele fala aquele que vive, está escrito lá, o que vive. O que vive. É como se ele fosse um vivo diferente, né? Um vivo singular. Eu sou o vivo. O que ele quer dizer com isso? Eu sou o vivo. Ele quer dizer, irmãos, que ele se tornou o primeiro, prestem atenção, hein? Jesus se tornou o primeiro de uma série de novos vivos, novos vivos. Ele não é um vivo qualquer. Ele não é um vivo como os outros vivos. Ele é diferente. Por quê? Porque, diferentemente de todos os homens que viveram antes dele, ele faz parte de uma classe de pessoas que viverão fisicamente para nunca mais o quê? Morrerem outra vez. Olha só, vou repetir. Jesus, por que ele fala aqui? Eu sou o vivo. Porque ele faz parte de uma nova classe de vivos. Que classe é essa, Kleber? É uma classe de vivos, presta atenção, hein? É uma classe de vivos que viverão fisicamente para nunca mais morrerem outra vez. Muitas pessoas na Bíblia foram ressuscitadas, voltaram a viver, mas essas pessoas também voltaram a morrer. Jesus, ele foi ressuscitado para nunca mais morrer. Ele faz parte de uma nova classe de vivos. E eu vou fazer parte dessa classe? Você vai fazer parte dessa classe? Vamos. No dia da ressurreição, quando nós ressuscitarmos, nós vamos fazer parte desse grupo. Nós seremos pessoas que viverão fisicamente para nunca mais morrer de novo. Isso vai acontecer com a gente. Jesus foi aquele que inaugurou, né, vamos dizer assim, este grupo. E quando fala que estou vivo pelos séculos dos séculos, essa expressão que é muito, aparece muito na Bíblia, ela quer dizer para sempre, né?
pela eternidade. Ele nunca mais vai morrer de novo. Nunca mais vai morrer de novo. Isso vai acontecer com a gente também. Um dia, nós vamos passar pela morte física, provavelmente, não é? Mas quando a gente ressuscitar, nunca mais vamos morrer de novo. Que maravilha, né, irmãos? Tem que dar glória a Deus mesmo por essas coisas. Jesus foi o primeiro. E nós vamos no mesmo caminho. E ele fala, eu tenho as chaves da morte e do inferno. O que quer dizer isso, Cléber? Eu tenho as chaves da morte e do inferno. Irmãos, geralmente quem tem a chave de alguma coisa tem autoridade, né, sobre essa coisa. Geralmente, o dono, o que tem a chave da casa é o dono da casa, né? Fala assim, não, Cléber, lá em casa quem tem a chave é só fulano, é só cicrano, eu não mando nada e tal. Tudo bem. Normalmente, quem tem a chave é o dono. Quem tem a chave da casa é o dono da casa, quem tem a chave do carro é o dono do carro, quem tem a chave da morte e do inferno é o dono da morte e do inferno, né? No grego, a palavra aqui que foi traduzida por inferno é Hades. Não sei aqui quem lembra, mas uma vez eu comentei que essa palavra grega Hades, ela pode significar duas coisas, irmãos. Ou ela quer dizer além. Como assim além? É aquele lugar onde se vive após a morte física, né? A pessoa fala assim, cadê fulano e tal? Tá no além. Mas que negócio é esse? Tá no além? Quer dizer, já morreu, né? Ele está no lugar para onde se vai depois que morre fisicamente. Hades pode significar isso. Mas Hades também pode significar inferno. Pode significar inferno, né? Então, em Apocalipse, qual é o significado de Hades? É além ou é inferno? Olha, irmãos, se a gente for comparar os textos, o significado de Hades provavelmente é inferno. Por quê? Se você for lá no capítulo 20 de Apocalipse, olhar no versículo 14, olha só, Apocalipse 20, versículo 14, diz assim: então a morte e o Hades foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Na nossa Bíblia, a tradução é: então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Então, quando você vê dizendo que o Hades foi lançado no lago de fogo, num contexto de castigo, né? Porque o versículo 15 diz assim, ó: e se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então, é melhor a gente entender que Hades, aqui no Apocalipse, quer dizer inferno mesmo. Então, Jesus está falando, eu tenho autoridade sobre a morte e tenho autoridade sobre o inferno. O que é que o mundo nos ensina? O mundo nos ensina que quem manda no inferno é o diabo. É o diabo que manda no inferno. É ele que comanda lá, né? Ele é o senhor do inferno, ele está mandando no inferno. O diabo está mandando no inferno. Ele é o rei do inferno, o diabo. Onde é que está isso na Bíblia? Onde é que está isso na palavra de Deus? O que diz aqui nesse texto? Jesus fala, eu tenho as chaves da morte e do inferno. Sou eu que tenho autoridade sobre a morte e sobre o inferno. Se alguém morre, morre porque Jesus quer. Se alguém volta da morte, volta porque Jesus quer. Se alguém vai para o inferno, vai para o inferno porque Jesus não salva. Se alguém deixa de ir para o inferno, deixa de ir para o inferno porque Jesus salva. Jesus é aquele que tem autoridade sobre a morte e sobre o inferno. Tem muita gente aí que está preocupada, não, mas eu tenho medo demais da morte, eu tenho medo demais de ir para o inferno, eu tenho medo. Irmão, quem tem autoridade sobre essas coisas é o Cristo. É Ele que tem autoridade. Você tem a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida? Você entregou sua vida a Jesus? Você o ama? Você o serve? Não há motivo para temor. Jesus é aquele que tem autoridade sobre essas coisas. Ele está nos tranquilizando aqui. Esse Jesus que tem poder sobre a morte, sobre o inferno, que tem as estrelas na mão, que tem olhos como chama de fogo, que tem os cabelos brancos, né, simbolizando sua eternidade. É esse Jesus agora que se dirige a João e diz o seguinte: escreve, pois, as coisas que viste, as que são
e as que hão de acontecer depois destas. Olha só, Jesus agora está dizendo para João o que ele vai ter que fazer. Ó. Você vai escrever as coisas que você viu, as coisas que são e as coisas que hão de acontecer depois destas. Irmãos, prestem bem atenção no que eu vou dizer agora. Esse versículo 19 é considerado, pela maioria dos intérpretes, olha só o que eu vou falar aqui, hein? É considerado como um esboço da divisão do Apocalipse. Como assim, Kleber? A maioria dos intérpretes, eles entendem que esse versículo 19 está nos apresentando, não é, a divisão do Apocalipse. Eles acreditam que o Apocalipse se divide em três partes. Em três partes. Então, o Apocalipse, primeiro, João vai escrever as coisas que ele viu. Primeiro, João escreve as coisas que ele viu. O quê? Ele vai escrever sobre a visão do Cristo glorificado. O que acabou de acontecer, né? Então, a primeira parte do Apocalipse, João vai escrever sobre essa visão inicial, a visão do Cristo glorificado. Por quê, Kleber? Por que é essa visão que abre o livro? Por quê? Porque, irmãos, quando a gente começar a estudar o Apocalipse para valer, vocês vão perceber que muitas coisas vão nos assustar. Vão nos assustar, vão nos preocupar, vão preocupar a igreja. Então, nada melhor do que começar a revelação mostrando que está tudo seguro, irmãos, está tudo seguro, está tudo na mão dele, está tudo na mão do Cristo. Por isso que ele aparece em glória dessa maneira, para tranquilizar, não é para consolar, para confortar. Irmãos, eu vou revelar aqui coisas, é como se ele estivesse dizendo, né? Eu vou revelar aqui coisas fantásticas, extraordinárias, que para muita gente vão ser coisas muito fortes. Mas olha quem está falando, olha quem está falando. Eu, Cristo glorioso, cheio de poder, controlando todas as coisas, com autoridade sobre tudo. A igreja, irmãos, ela tem perdido essa visão do Cristo. Ela tem perdido essa visão do Cristo glorioso. Infelizmente, uma igreja aí muito grande, ela enfatiza o Cristo morto, o Cristo crucificado. Mas não, esse Cristo morto, crucificado, já está no passado. Nós agora estamos com um Cristo vivo, vitorioso, glorioso, poderoso. O Cristo que tem tudo nas mãos é esse Jesus. É esse aqui da visão, do início do livro de Apocalipse. Então, João tem que escrever primeiro sobre essa visão. Em segundo lugar, João tem que escrever sobre as coisas que são, ou seja, sobre as coisas que vão acontecer agora, que estão acontecendo agora, durante todo este último período da história da redenção. Esse período que vai da primeira à segunda vinda de Cristo. Não sei se os irmãos sabem, mas quando a gente olha para a história da redenção, nós estamos na última etapa da história da redenção. Essa etapa é também chamada de a Era da Igreja. Nós estamos vivendo na Era da Igreja. Kleber, essa Era da Igreja, ela abrange qual período? Ela abrange o período entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, tá? Esse é o período que nós estamos vivendo agora. Esse período é chamado pelo apóstolo Paulo de últimos dias. Pelo autor de Hebreus, é chamado também de últimos dias. Pelo apóstolo João, nas suas cartas, é chamado de a última hora. Então, nós já estamos nos últimos dias, nesse período entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. E João vai ter que escrever também sobre esse período. O que acontece nesse período? O que acontece agora? Né? É por isso que ele vai começar falando sobre as 7 igrejas, o que elas estavam vivendo, vai falar sobre o que a gente vai viver também aqui, no nosso presente, né? Então, essa é a segunda fase do seu escrito, tá? João escreve também sobre as coisas que hão de acontecer depois. As coisas que hão de acontecer depois destas, ou seja, os eventos relacionados ao fim destes últimos dias. Olha só que coisa engraçada. Nós estamos vivendo nos últimos dias, só que também há um período que pode ser considerado o período do fim dos últimos dias,
Interessante, né, irmãos? Vai haver um período final para os últimos dias. Nesse período final, nós teremos, por exemplo, a grande tribulação e teremos também o anticristo e outras coisas, tá? Então, o livro de Apocalipse, ele é dividido em 3 partes. Primeira parte, a visão do Cristo glorificado. Nós acabamos de ver, praticamente, né? Estamos vendo ainda a visão do Cristo glorificado. A segunda parte é o que acontece nesta presente era, que vai da primeira até a segunda vinda de Cristo. A maior parte do livro de Apocalipse vai falar sobre o que acontece entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. E a última parte vai falar sobre aqueles eventos que só vão acontecer no final dos últimos dias. Que eventos, Kleber? A grande tribulação, o anticristo, né? A derrota das bestas e tudo mais. A gente vai ver isso aí quando estiver já perto do final do livro. Tá, irmãos? Então, anota aí, ó. Versículo 19 é um esboço da divisão do Apocalipse. E a maioria dos estudiosos segue esse esboço, tá? Segue esse esboço aqui para estudar o livro do Apocalipse. Tá bom, irmãos? Vamos lá. Versículo 20. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e aos 7 candeeiros. Aí ele vai explicar, mas eu quero destacar uma coisa. Olha como é que ele começa o versículo. Quanto ao mistério. Muita gente acha, eu falei isso foi no primeiro dia que a gente começou a estudar Apocalipse, né? Muita gente acha que o Apocalipse é um livro de mistérios, né? É um livro de segredos. Ninguém tem acesso. Tudo ali é misterioso. A gente não pode nem tentar estudar, porque não adianta. É perda de tempo. Irmãos, eu vou voltar a dizer para os irmãos. A palavra Apocalipse quer dizer revelação. Revelação. O Apocalipse foi dado à igreja porque Deus queria revelar coisas que até então eram misteriosas. O que isso quer dizer? Quer dizer que o Apocalipse não é um livro de segredos, pelo contrário. O Apocalipse é um livro de revelar segredos. Revelar segredos para a igreja, para o povo de Deus. É claro que uma pessoa não crente, é claro que os soldados romanos, é claro que os ímpios, quando eles pegavam o Apocalipse, eles não entendiam nada. Não entendiam nada, não é? Mas não é isso que deve acontecer com a igreja, não. A igreja, ela tem o dever de estudar e compreender o Apocalipse, porque esta foi a intenção de Deus, revelar mistérios, trazer à luz, desvendar. Na verdade, a palavra Apocalipse, na sua etimologia, quer dizer tirar o véu, né? Tirar o véu. É isso que Apocalipse quer dizer. Então, aqui no versículo 20, a gente vê isso claramente, porque ele fala: quanto ao mistério das 7 estrelas, quanto ao mistério dos candeeiros, eu vou revelar o que significa. Olha que coisa, hein? Que coisa interessante. Não sei se os irmãos sabem, mas há algum tempo, há um texto lá em Daniel que fala que um bode saiu como que voando e foi na direção de 2 montes, não é? E destruiu os montes e tal. E as igrejas começaram a dizer que aquele bode voador, né, ele era um avião. E que ele simbolizava aquele avião que bateu contra o World Trade Center, lá nos Estados Unidos, né? Então eles falaram: olha só, a Bíblia revelou aqui, já falava sobre o atentado contra o World Trade Center, né? E aí muita gente começou a pregar isso, começou a ensinar isso, muita gente as igrejas, né, começaram a passar o significado da revelação. O bode voador de Daniel é o avião que foi sobre as torres gêmeas lá do World Trade Center. E aí uma vez eu estava numa igreja lá no Bandeirante, e um pessoal numa classe perguntou para mim: Kleber, esse bode voador aqui é realmente o avião que foi contra os prédios do World Trade Center? E eu falei: irmãos, eu acho que não, sabe por quê? Porque se você ler no capítulo seguinte,
Não está nem muito longe, não, hein? Está dizendo lá que o bode voador é o rei da Grécia. Olha só que coisa, hein? O rei da Grécia. Ali era uma referência a Alexandre, o Grande, né? Que viria com seus exércitos, mas as pessoas estavam insistindo em dizer que aquilo ali era uma simbologia dos aviões que foram contra o World Trade Center. Por quê? Porque é aquela mania, né, irmãos, de pegar um versículo isolado e dar uma interpretação, né, baseado na sua realidade e tudo mais. Irmãos, não adianta querer ir por esse caminho. Ah, mas é tão interessante eu ver essas coisas. Não, irmãos. O apóstolo Paulo já advertia. Nos últimos dias, que é o que nós estamos vivendo hoje, né, as pessoas vão sentir coceira no ouvido. Ah, mas por quê, Cláudio? Porque vai ter cera? Não, irmão. Vão sentir coceira no ouvido porque querem ouvir coisas interessantes, sabe? Coisas que chamam a atenção, coisas incríveis, extraordinárias que ninguém mais fala, sabe? Então, quanto mais criativo for o pregador, quanto mais ele inventar, melhor. Mas não é isso que a gente deve fazer, não. A gente tem que procurar comparar a Bíblia com Bíblia. Tem que procurar pesquisar na Bíblia, tem que procurar ver o contexto, tem que procurar ver se não há um outro texto na Bíblia que fala sobre o mesmo assunto. Vocês estão vendo que aqui a gente está estudando Apocalipse e eu tenho que ficar citando o texto lá no começo da Bíblia, Gênesis, Josué, Juízes, depois eu pulo para Salmos, depois eu pulo para Ezequiel, para poder descobrir o significado. Você tem que, quanto mais você estuda a Bíblia, mais você vai se aprofundar na Bíblia. Esse é o objetivo de Deus, é que o estudo faça você ficar mais preso ainda à Bíblia. Vocês estão entendendo? Ah, eu quero estudar só Ruth aqui, mas não vai conseguir estudar só Ruth. Se você for estudar Ruth, você vai ter que estudar também um Pentateuco. Você também vai ter que pular lá para Hebreus. Você também vai ter que pular lá para outro livro do Novo Testamento. Por quê? Porque a Bíblia é assim. Quando você resolve estudar a Bíblia, ela te puxa cada vez mais para dentro dela. Ela te faz ler cada vez mais. Ah, mas eu só queria ler esse texto. Eu só queria ler esse versículo. Não vai funcionar assim. Se você quer aprender a palavra de Deus, se você quer se aprofundar na Bíblia, fica tranquilo. É só você estudar com naturalidade, com seriedade, e a própria Bíblia vai puxar você. Você vai começar a estudar um livro, e você vai ler outro livro, e vai ler outro livro, e vai aprender um texto, e vai aprender outro texto. Por quê? Porque é assim que funciona. É assim que funciona. Não adianta inventar, não adianta buscar fora. Não! A Bíblia tem. Deus faz essa mágica acontecer, né? A gente vai estudar um livro e de repente a gente está estudando 2 livros, 3 livros, 4 livros. Quando você vê, você está estudando a Bíblia toda. Está estudando a Bíblia toda. Quando a gente terminar de estudar Apocalipse, os irmãos falar assim: poxa vida, eu estudei Apocalipse, mas ao mesmo tempo eu estudei a palavra de Deus inteira. É, irmãos, é isso. É uma coisa maravilhosa, né? Deus, ele quer se revelar e ele faz essa mágica acontecer, tá? Então, aqui, quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e aos 7 candeeiros de ouro, eu vou revelar o mistério, hein? É o seguinte: as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 candeeiros, eles são o quê? As 7 igrejas. Olha só, está revelando, né? Então vamos lá. As 7 estrelas são os anjos. São os anjos. Mas aí vem a pergunta: quem são esses anjos? Seriam aqueles seres espirituais que a gente chama de anjos, né? Aqueles seres com asas, né? Que a Bíblia descreve com asas, mensageiros de Deus, né? Seriam esses os anjos aqui mencionados? Olha só, irmãos, prestem atenção. A nossa posição aqui nesse estudo vai ser de que esses anjos são os pastores, os mensageiros daquelas igrejas. Olha só, esses anjos são os pregadores ou mensageiros das igrejas. São os pastores dessas igrejas. Por quê? Por quê?
Porque a palavra grega angelos significa literalmente mensageiro. Olha só que coisa interessante, né? A palavra grega anjo, ela quer dizer literalmente mensageiro. E a gente vai ver que na Bíblia mesmo, ela é usada com esse sentido em alguns textos. Vamos lá? Marcos, capítulo 1, versículo 2, diz assim, ó, conforme está escrito na profecia de Isaías, eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. A palavra grega para mensageiro aqui, adivinha qual é? Angelos. É como se ele estivesse falando, eis aí envio diante da tua face o meu anjo, o qual preparará o teu caminho. Como nós temos um contexto claro aqui, falando que é uma pessoa, um ser humano, que vai vir para pregar uma mensagem de Deus, então as traduções preferiram traduzir literalmente mesmo o significado de anjo, que é o quê? Mensageiro. Mensageiro. Quando você vai lá para Lucas, capítulo 7, versículo 24, diz assim, tendo-se retirado os mensageiros, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João, que saístes a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Eu vou dar o contexto aqui para os irmãos. Aqui em Lucas capítulo 7, quando você lê a partir do versículo 18, você vai ver que João Batista ficou em dúvida se Jesus era realmente o Messias. Teve um momento que ele ficou em dúvida. E ele mandou mensageiros perguntar para Jesus se ele era o Messias mesmo. Ele mandou. E aí Jesus respondeu aos mensageiros, versículo 22. Então Jesus lhes respondeu, ide e anunciai a João o que vistes e ouvistes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anuncia-se-lhes o evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Versículo 24. Tendo-se retirado os mensageiros, no texto original está assim, ó, tendo-se retirado os anjos. Aí eu pergunto para vocês, mas esses anjos aqui são aqueles seres espirituais com asas e tal, papapá? Não, eram mensageiros humanos mandados por João. Mas no texto grego, a palavra é angelos, não é? Em Lucas capítulo 9, versículo 52, está escrito assim, e enviou mensageiros que o antecedessem. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar a pousada. A palavra aqui no grego, no original, para mensageiros, é anjos. Então, estaria escrito assim, ó, e enviou anjos que o antecedessem. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada. Então, irmãos, se você disser que a palavra anjo, né, a palavra que no grego é anjo, ela significa literalmente mensageiro, tá tudo certo. Tá tudo certo. Quando diz aqui Apocalipse, ao anjo da igreja em Éfeso escreve, é como se ele estivesse dizendo ao mensageiro da igreja em Éfeso, ao pregador da igreja em Éfeso, ao pastor da igreja em Éfeso, escreve, tá? Agora, uma observação aqui, tá, irmão? Para não dizer que eu não falei isso. Há muita gente que se opõe a essa interpretação, dizendo o seguinte, mas quando você vai olhar o Apocalipse, toda vez que aparece a palavra grega angelos, ela normalmente se refere àqueles seres espirituais, que nós chamamos de anjos. Então, usar o significado particular só aqui é forçar a barra, eles dizem. Mas eu falo uma coisa para vocês, não importa qual é a interpretação, se você interpretar de outra maneira, vai ter problema do mesmo jeito. Por exemplo, se eu disser que esses mensageiros que vão receber a carta na igreja são anjos mesmo, literais, aqueles seres espirituais, aí você fica com um problema maior. Quer dizer, então, que cada igreja lá do primeiro século, lá da província da Ásia, tinha um anjo. Aí entra com a doutrina do anjo da guarda, né? O anjo da guarda da igreja. Aí ele recebia a carta. O anjo recebia a carta.
Aí o anjo ia ler a carta para a igreja. Irmãos, é muita ficção científica. É muita imaginação. Então, quer dizer que anjos literais estavam recebendo as cartas, lendo as cartas para a igreja. Bom, isso só aconteceu, então, no primeiro século, né? Especificamente para aquelas 7 igrejas. Não, irmãos, isso sim, para mim, é forçação de barra. A leitura, a interpretação natural, é que são os responsáveis espirituais pela igreja. Né? São eles que receberam as cartas, são eles que leram as cartas, porque era assim que acontecia. O responsável pela igreja recebia o escrito inspirado, ele lia o escrito inspirado para a igreja, né? E era assim com todas as igrejas. Então, ainda que nós tenhamos críticas com respeito a essa interpretação, ela é a que me parece a melhor. Tá? E tanto o Hendrickson quanto o Kistemaker, que são os 2 comentaristas que eu mais cito aqui, da editora Cultura Cristã, os 2 dizem, essa é a melhor interpretação. Essa é a melhor interpretação. E é a interpretação que a gente vai adotar, tá, irmãos? De que os anjos aqui são os mensageiros das igrejas, são os pastores. Continuando. E os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Não sei quem lembra aqui, mas nós comentamos lá no versículo 12 que as igrejas são simbolizadas pelos candeeiros. Por quê? Porque assim como os candeeiros, as igrejas têm a missão de trazer luz. Trazer luz para onde, Kleber? Trazer luz para este mundo mergulhado nas trevas. Essa que é a missão da igreja. Ser luz neste mundo. É essa que é a missão do crente individualmente. Ser luz neste mundo. Como membro da igreja, ou como igreja coletiva, a nossa função é iluminar as trevas deste mundo. Mateus capítulo 5, versículo 14 a 16, diz isso sem qualquer sombra de dúvida. Fala assim, olha, Mateus 5, versículos 14 a 16. Olha só. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Nem se acende uma candeia, olha só, nem se acende uma candeia ou um candeeiro, é a mesma coisa, né? Para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Qual é o primeiro lugar onde nós devemos brilhar? Na nossa casa. Na nossa casa. Quantas pessoas, irmãos, que se convertem a Jesus, mas na sua casa, infelizmente, os outros não aceitam Jesus, né? Aí fica lá aquele filho que é crente, o pai não é crente, a mãe não é crente, o tio não é crente, o irmão não é crente, o primo não é crente, só ele que é crente, né? Mas aqui diz no texto, alumia todos os que se encontram na casa. O primeiro lugar onde você vai iluminar, meu irmão, o primeiro lugar para onde você vai trazer luz é a sua casa, é a sua casa. Tem gente que se converte a Jesus, na igreja é um crente maravilhoso, é um testemunho fora de série, mas na sua casa é uma lástima, né? Se o parente fosse lá na igreja testemunhar sobre esse irmão, ia falar assim, esse aqui lá em casa é brincadeira, nem parece que é crente, é um filho desobediente, é um marido que é bruto, né? É uma esposa totalmente submissa. Que luz que você está sendo, meu irmão, na sua casa? Que luz é essa? A Bíblia diz que nós temos que ser luz, primeiro lá em Jerusalém, Judéia, depois Samaria, até os confins da terra. Começa no nosso lar. Depois vai para a sociedade. Você já é luz na sua casa, e você é luz na sua escola, e você é luz no seu trabalho, e você é luz onde você for. A igreja, tanto individual quanto coletivamente, ela tem o dever, a missão de ser luz, de trazer luz para as trevas. O 7, como eu já falo aqui várias vezes, já falei, né? Ele simboliza algo completo. O que quer dizer isso? Quer dizer que as 7 igrejas, elas também simbolizam todas as igrejas, de todos os tempos, não é? Então, essa mensagem de que a igreja é candeeira, é luz, é uma mensagem, não é só para aquelas 7 igrejas lá do Apocalipse, não. Para Éfeso, Esmirna, Tiatira, não. É uma mensagem para todas as igrejas. É uma mensagem para a igreja presbiteriana de Águas Claras? É. Para a igreja de Águas Vivas? É. É uma mensagem para nós.
A igreja de Águas Claras tem que ser luz. Primeiro onde? Na sua casa, em Águas Claras. Nós temos que ser luz aqui. Essa é a mensagem que ele está nos dando. Então, irmãos, vejam que Jesus aqui, ele já começa, sabe, não pega mole não está pegando mole não, já vem aqui, o negócio aqui é duro, irmãos. O negócio é duro. A mensagem não vai ser a mensagem facinho não. Né? Muita gente quer suavizar a mensagem do evangelho, está preocupado com quem está ouvindo, como é que eu vou transmitir e tal, não sei o que. Jesus não tinha essa preocupação, não. Quando Jesus está pregando lá, a mensagem começou a ficar muito dura, e as pessoas começaram a querer sair, e tudo, e Jesus, ao contrário de muita gente que fica bajulando não crente, ele pegou e falou assim, vocês querem sair? Vocês querem sair? E aí Pedro, que não era bobo nem nada, falou, Senhor, para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Para onde que nós vamos? Mas às vezes é difícil com Cristo. Meu filho, pior sem Cristo. Mas às vezes é trabalhoso, né? Às vezes vem sofrimento, às vezes vem dor. Meu filho, pior sem Cristo. Pior sem Cristo. Se tiver difícil com ele, se tiver trabalhoso com ele, é muito pior sem ele. Para onde iremos nós, se só Jesus tem as palavras de vida eterna? Para onde iremos nós, se o próprio Cristo é quem diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim? Para onde iremos nós, irmãos? Não temos para onde ir. Então vamos aproveitar essa jornada, vamos cair de cabeça nesse evangelho, vamos cair de coração, com vontade de aprender a palavra de Deus. Esse caminho é um caminho maravilhoso, é um caminho glorioso, é um caminho feliz, é um caminho de satisfação. Vamos realmente aproveitar esse estudo nos domingos. Isso é uma bênção para nós, irmãos. Tá? Que Deus nos abençoe, então, com essa palavra. Alguma pergunta, irmãos? Eu tenho uma aqui. Eu não sei não. de onde que algumas igrejas arminianas tiram a doutrina de que essas chaves que Jesus tem aí, da chave da morte, foram as chaves que ele foi tirar de Satanás quando ele morreu e desceu ao inferno e foi lá pegar, tirar da mão dele. Vocês já ouviram falar disso? Eu já. Essa interpretação aí, irmãos, é o seguinte, as pessoas dizem, baseadas num texto que é considerado talvez o texto de mais difícil interpretação da Bíblia, que é um texto que está lá em 1 de Pedro, né? Que fala que Jesus desceu, né, ao Hades e tudo, e pai, vê essa coisa toda. Irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, ele não foi para o inferno. Ele não foi para o inferno. Por que ele não foi para o inferno, Kleber? Porque ele disse para o ladrão da cruz, hoje estarás comigo onde? No paraíso. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, ele foi para o paraíso, para o terceiro céu, conforme a gente vê lá em 2 Coríntios capítulo 12. O apóstolo Paulo fala, conheço um homem que foi até o terceiro céu, foi ao paraíso. Então ele foi para a presença de Deus. Jesus não precisou ir ao inferno, sabe por quê? Porque o inferno foi até Jesus na cruz do Calvário. Olha só que coisa interessante. Jesus, ele nos substituiu, não é verdade? Ele sofreu no nosso lugar. Isso quer dizer também que ele passou pelo inferno no nosso lugar. Mas quando é que isso aconteceu? Isso aconteceu na cruz. Foi na cruz. Tudo aconteceu na cruz. É por isso que Jesus, em certo momento, lá na cruz, ele diz, Senhor, meu Deus, por que me abandonaste? Por que me abandonaste? Foi na cruz do Calvário que Jesus sentiu todas as angústias do inferno. Foi lá. Foi lá. Fora que essa interpretação também, ela abre margem para que possa haver uma salvação após a morte. Uma esperança para quem já foi lançado no inferno. Isso não tem qualquer base bíblica. É o que eu falo para os irmãos. Começa a querer falar coisa extraordinária, falar coisas incríveis, falar coisas inéditas, começa a falar coisa que não
tem base bíblica. Você não pode criar uma doutrina tão importante como essa, baseada num texto tão obscuro como aquele. Tá, irmãos? Então, vamos continuar firmes naquela doutrina que já foi consagrada, já foi firmada, que está expressa nas nossas confissões de fé. Tá? Essa ideia de Jesus foi ao inferno, e Jesus foi proclamar vitória no inferno, e Jesus foi pregar no inferno, isso não existe. Não tem base bíblica para isso. Tá? Obrigado. Mais alguma questão, irmãos? Carlos? Sim, sim. Uhum. Pois é. Sim. Tá ok. Inclusive, Carlos, Combinado. se você, Carlos, hein, Carlos, se você puder disponibilizar mesmo esse texto, excelente ideia sua. Esse é o melhor texto. Eu tenho uma. É o Vitor. Eu só queria saber sobre a. E aí, Vitor? Tudo bom? Só queria saber sobre as cartas das igrejas que ele fala no início, do Apocalipse, né? A carta das sete igrejas. Eu só queria saber qual é a relação dela com, por exemplo, os mensageiros, que foi citado ali em cima, né? Os sete anjos, os sete mensageiros. Isso. Aí está falando, como eu disse para os irmãos, que nós vamos considerar aqui que os mensageiros, os anjos das igrejas, né, são os pastores dessas igrejas. Então, ali está dizendo, primeiro, que Jesus tem os pastores nas mãos dele, protegidos por ele, né, guardados por ele, né? E esses anjos que são os responsáveis espirituais pelas igrejas, as sete igrejas, não só as sete igrejas, mas todas as igrejas, né? Eles é que vão receber as cartas, vão receber o livro de Apocalipse e vão ler para as suas respectivas igrejas, tá? São igrejas literais, igrejas históricas, existiram mesmo, tá? Mas, ao mesmo tempo, por causa do número 7, já que foram escolhidas sete igrejas, elas simbolizam as igrejas de todos os tempos, de todas as eras, não é? De todos os lugares, por causa que o número 7 ele é uma simbologia, né, da ideia de algo completo, né? Muito obrigado. Eu vou mandar o texto, vou mandar o texto aqui pro, eu vou mandar o texto aqui que a gente estudou agora, eu vou mandar já pro Zap da igreja, tá?
Amém. Boa aula. A melhor maneira de não se tornar ignorante, né, com relação às coisas de Deus e ao Apocalipse, que todo mundo acha um mistério, é aprender, e a escola dominical, esse é o caminho. Deus abençoe, Kleber, você, Carlos, e que Deus possa continuar a colocar as pessoas aí para esse aprendizado. Vamos orar. Obrigado, Deus, por essa hora, pelo aprendizado, pela palavra colocada de maneira clara, ao entendimento básico e simples nosso que precisamos ouvir do Senhor. Cuida de nós, cuida da tua igreja e nos ensina, de acordo com o teu querer. A igreja, a confissão de fé, o catecismo, a palavra do Senhor sejam obras claras ao nosso entendimento. Obrigado pela vida das pessoas que têm ensinado e têm nos feito aprender. Por ele nós louvamos, por aqueles que aprendem, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.